Olá, galera do bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Aqui você acompanha vídeos curtos durante a semana e um vídeo um pouco mais longo no final de semana. Hoje nós estamos com o tema "Com o Espírito Santo podemos vencer qualquer desafio". Eu quero ler para você Juízes, capítulo 13, versículo 5. Porque conceberás e darás à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Eu gravei recentemente um vídeo falando a respeito do segredo da força de Sansão. Se você ainda não assistiu, não deixe de conferir esse vídeo. Nós temos aprendido aqui também a respeito da doutrina cristã, como por exemplo, amor ao próximo. Às vezes nós conhecemos apenas o amor a Deus, o amor à pessoa que nós namoramos, o amor também pelos colegas, pelos familiares, amigos, mas na doutrina cristã nós aprendemos também o amor ao semelhante. Doutrina da Trindade, que Deus é a única essência, mas trina em personalidade. Da divindade de Cristo, Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Doutrina falando da Bíblia, está envolto na doutrina cristã. A Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Doutrina da Santa Ceia, que é um memorial. Do batismo, que é um testemunho público do sepultamento do velho homem, o nascimento de uma nova criatura. Doutrina da santificação, que é a separação para Deus, a pessoa abandonar o pecado. Doutrina da volta de Cristo, e Cristo há de buscar a sua igreja para nos recompensar, trazer bênçãos para nós. Você tem acompanhado aqui várias doutrinas cristãs e a respeito também do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele usa o ser humano, ele usa pessoas. E ele usou um homem no Antigo Testamento, naquela época, chamado Sansão. Sansão foi um juiz de Israel. O juiz era um representante de Deus na terra, porque naquela época Israel era uma teocracia. A religião e o Estado estavam unidos. Dessa forma, Deus escolheu uma pessoa para representá-lo e julgar as causas do povo, trazer direção para o povo, ser um líder do povo. Sansão foi um deles. Sansão era nazireu. Era um voto que havia na lei mosaica, previsto na lei mosaica, onde a pessoa não podia cortar o cabelo, não podia tocar em pessoa que faleceu, não podia beber vinho, entre outros regramentos. Geralmente esse voto ele era feito por um tempo. Já no caso de Sansão, ele era nazireu desde o início da sua vida. Sansão foi um grande homem de Deus, uma manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele tinha uma força sobrenatural, ele não era um homem comum. E nós vemos como, através do Espírito Santo que havia em Sansão, ele realizou grandes feitos, ele superou desafios. O primeiro desafio que Sansão venceu foi, que eu quero trazer aqui, foi o desafio de um leão. Certa vez um leão apareceu para Sansão e Deus deu a ele, o Espírito Santo deu a ele capacidade de derrotar aquele leão de forma miraculosa. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Espírito Santo estava com Sansão. E nós vemos aqui uma representação dos nossos maiores medos, porque Sansão, porque leão é um animal pelo qual nós temos muito medo. Imagine colocar você em um zoológico preso com um leão solto. Você vai se tremer de medo, qualquer pessoa vai se tremer de medo. Você ficar preso com um leão em um zoológico. O leão, ele representa tudo aquilo que nós temos de maior medo em nossas vidas. O que está no seu coração que faz você temer, que deixa você preocupado? Qual é o desafio que está te preocupando? Nós podemos ver e perceber que até os nossos maiores temores, eles podem ser vencidos se nós tivermos Cristo, se nós tivermos o Espírito Santo em nossos corações. O segundo desafio que eu quero ressaltar que Sansão venceu foi o desafio
de estar em desvantagem. Certa vez Sansão ele enfrentou 1000 homens. Isso representa situações que nós não estamos em vantagem, que as pessoas estão contra nós, que as pessoas estão nos criticando, que as pessoas não estão ao nosso favor. Às vezes nós passamos por ambientes assim, talvez na universidade, às vezes dependendo do curso, do contexto que você tiver, você vai ficar ali em um ambiente que as pessoas não compartilham da mesma fé do que você, a depender da situação, às vezes no trabalho. Isso, até certo ponto, é normal, porque nós vivemos em um mundo com outras pessoas que têm outras perspectivas, outras visões de mundo diferentes da nossa, em muitas situações. Mas, independente do desafio que nos aparecer, independente do ambiente que nós estivermos, nós podemos vencer aquele ambiente, nós podemos ser usados por Deus para fazer a diferença. Este mundo é um sistema que muitas vezes não é favorável a nós, mas nós podemos vencer isso também se o Espírito Santo estiver em nossos corações. Sansão venceu 1000 homens porque o Espírito Santo habitava no coração dele, na vida dele. O terceiro desafio que Sansão venceu foi quando certa vez prenderam Sansão em Gaza, fecharam as portas com o seguinte plano: deixar Sansão lá preso durante a madrugada para que eles reunissem homens e pela manhã atacassem Sansão. Mas Sansão rompeu aqueles portões pelo poder do Espírito Santo e saiu daquela localidade. Isso representa todas as barreiras e todas as dificuldades que nós temos que transpor no dia a dia, no cotidiano. Nós sabemos que às vezes não é fácil a vida para o cristão, mas nós conseguiremos transpor essas barreiras e essas muralhas se nós tivermos a presença de Deus, a presença do Espírito em nossos corações, se nós tivermos convicção no Cristo que nós temos crido. Eu não sei qual é o desafio que você tem que passar, tem que enfrentar, mas eu quero dizer que se você tiver o Espírito Santo, se tiver Cristo na sua vida, você pode vencer este desafio, você pode prosseguir nos propósitos de Deus para a sua vida. Siga em frente, não desista, não desanime, mas se apegue com Cristo e busque ter o Espírito Santo na sua vida. Se você tiver gostado aqui do nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima!